Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores 1. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje ela tem como objetivo estudarmos os modelos de referência. No caso, é uma continuação da aula anterior, onde estudamos conceitos introdutórios sobre modelos de referência, conceitos de camada, os elementos que englobam uma camada. Depois estudamos o modelo de referência OSI e hoje vamos estudar o modelo de arquitetura TCP/IP. Então essa é uma aula que complementa a aula anterior, que está relacionada ao modelo de referência ou arquitetura TCP/IP. Arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP ela foi criada no finalzinho da década de 60 pelo Departamento de Defesa norte-americano, mais ou menos em 1969, e ela foi especificada ou referenciada pela ARPANET no início da década de 70. Bem, o objetivo principal dessa arquitetura é conectar múltiplas redes com bastante eficiência e continuidade dos serviços. Então esse era o seu objetivo geral. Na realidade, a arquitetura TCP/IP ela tem como finalidade interligar redes de computadores com conexões do tipo Packet Switch, que seriam conexões comutadas por pacote. Então, antigamente as redes elas eram interligadas via circuito, e aí com a arquitetura TCP/IP você tem a conexão via comutação por pacote. Desenvolvido para interligar tecnologias distintas, então essa é uma das características bem interessantes da arquitetura, ou seja, é uma arquitetura para redes heterogêneas, diferentes plataformas, sistemas, aplicativos, equipamentos, e ela gera o que a gente chama lá de endereçamento universal, através da sua tecnologia de endereçamento. Bem, o TCP/IP ele é um conjunto de protocolos, então não existe somente o TCP e o IP. Na verdade, você tem um conjunto de protocolos. Esses protocolos são protocolos abertos, mantidos pela instituição que é o Internet Engineering Task Force, o IETF, e ele nos permite criar uma rede altamente heterogênea, com conexões confiáveis e contínuas, evitando possíveis falhas. Essa é a ideia básica do TCP/IP. Bem, o nome TCP/IP, obviamente, vem dos seus dois principais protocolos. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, protocolo de transporte, e o IP, que é o Internet Protocol, protocolo utilizado para endereçamento universal. A arquitetura ela traz algumas finalidades interessantes, como já comentei aqui, que é a confiabilidade. Em caso de perda de conexão, por exemplo, de determinadas subredes entre origem e destino, a arquitetura garante que outros caminhos devem ser estabelecidos, devem ser roteados. Então isso é uma característica interessante da arquitetura. Uma outra finalidade é que é uma arquitetura flexível, Você pode atender diferentes aplicações. Então nós temos aplicações diversas, como transferência de arquivos, acesso a páginas de internet, uso de voz, uso de vídeo, ou seja, tecnologia em tempo real, transmissão e comunicação via e-mail. Então, uma série de aplicações que podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Ok. Como a gente falou um pouquinho sobre os modelos OSI na aula passada, o modelo OSI na aula passada, vamos fazer uma comparação breve entre os dois modelos para entender um pouquinho como cada modelo trabalha, como cada modelo foi criado, a sua concepção.
Bem, só para a gente lembrarmos, o modelo OSI ele é um modelo conceitual. Então, ele é um modelo teórico. Já o modelo TCP/IP ele é um modelo real, ele tem aplicações reais. Bem, a primeira diferença ou a primeira comparação que a gente pode visualizar aqui nessa imagem seria o número de camadas. No modelo OSI, nós temos 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, física. Já na arquitetura TCP/IP nós temos apenas 4 camadas: aplicação, transporte, interrede ou internet e a interface de rede, também conhecida como acesso à rede. Então essa é uma diferença básica entre os modelos, que são a quantidade de camadas. Mas basicamente cada camada ou conjunto de camadas equivalem-se às suas funções. Bem, no modelo OSI, nós temos serviços que podem ser com e sem conexão. Então isso é feito aonde? Na camada de rede. Então a camada de rede ela proporciona serviço com e sem conexão. E na sua camada de transporte, por exemplo, só implementa o serviço com conexão. Diferente da arquitetura TCP/IP. Na arquitetura TCP/IP, vamos ver que você tem outras opções. Então, por exemplo, na camada de interrede da arquitetura TCP/IP, você só tem agora a possibilidade de ter conexões ou serviços sem conexão. Então, no modelo OSI, nós tínhamos com e sem conexão. Na arquitetura TCP/IP, nós vamos ter sem conexão. Ou seja, o protocolo IP ele não é um protocolo confiável. Então, ele é um serviço sem conexão. Já na camada de transporte do TCP/IP, vamos ter o contrário da arquitetura OSI. Agora nós vamos implementar os dois serviços, com e sem conexão, através dos dois protocolos específicos, o TCP, que é um serviço confiável, e o UDP, que é um serviço não confiável. Bem, uma outra comparação é que os protocolos que compõem a arquitetura de protocolos TCP/IP e o modelo OSI, eles também podem ser descritos em termos de modelos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe um mapeamento entre eles. Por exemplo, no modelo OSI nós temos as 3 camadas superiores que são mapeadas, são descritas numa única camada do modelo ou arquitetura TCP/IP, que é a aplicação. A camada de transporte no modelo OSI é descrita ou mapeada na própria camada de transporte do TCP/IP. A camada de rede é mapeada na camada de interrede ou internet do TCP/IP. E as camadas enlace física do modelo OSI são descritas, mapeadas numa única camada, que é a interface de rede. Uma outra comparação interessante é que a camada de interface de rede e a camada de aplicação, como vocês estão observando na figura, elas foram reduzidas, né? Então, por exemplo, a arquitetura TCP/IP, você observou que a apresentação e sessão, elas poderiam ser representadas numa única camada. A mesma coisa enlace física numa única camada. Então, a camada de interface de rede ou acesso à rede e a camada de aplicação da arquitetura TCP/IP são divididas para descrever funções discretas que devem ocorrer nesse modelo. Tá? Bem, na camada de interface de rede da pilha de protocolo TCP/IP, você vai observar que não é especificado quais protocolos devem ser usados para transmitir, por um meio físico ou algo do tipo. Então, esse modelo ele só vai descrever a transmissão da camada de internet, camada de interrede, aos protocolos referentes à camada física.
As camadas 1 e 2, ou seja, física enlace do modelo OSI, eles vão proporcionar ou vão permitir procedimentos necessários para acesso à mídia, recursos físicos ou acesso ao meio, né? Acesso ao meio físico ou algo do tipo, para enviar dados. Essa função ela vai ser mapeada somente numa camada da arquitetura TCP/IP, que é a interface de rede. A camada 3 do modelo OSI, que é a camada de rede, ela, como eu comentei logo no início, ela é mapeada na camada de interrede ou internet. Então ela é diretamente mapeada na camada de interrede do TCP/IP. E essa camada ela é interessante porque ela é usada para descrever protocolos que vão fazer o chamado endereçamento, o encaminhamento, o roteamento dentro da rede. Então vocês vão observar que aqui existe semelhanças, né? Então eu vou utilizar praticamente as mesmas funções entre os modelos. A mesma coisa vai acontecer no nível da camada 4 do modelo OSI, que é a camada de transporte, que vai ser diretamente mapeada na camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Então essa camada ela vai descrever os serviços e as funções gerais que vão fornecer uma entrega ordenada e confiável dos dados entre os dispositivos de origem e destino, que é o famoso serviço confiável do TCP. Assim como existe o serviço não confiável do UDP. Bem, e além disso nós temos alguns exemplos de protocolos, né, que são implementados na arquitetura TCP/IP. Então, na camada de aplicação, por exemplo, nós temos diversos protocolos finais utilizados pelo usuário, né? Telnet, DNS, HTTP, FTP, SNMP, NFS, SMTP, o POP3 e MAP, assim como outros protocolos, né, da camada de aplicação. Na camada de transporte da arquitetura TCP/IP vamos ter dois protocolos importantes, que é o TCP e o UDP, um de serviço confiável, o outro não confiável. Na camada de interrede ou internet, vamos ter protocolos importantes como o próprio IP, ARP, RARP e ICMP. E na interface de rede, como eu comentei anteriormente, que não especifica quais protocolos devem ser usados, mas tecnologias específicas de acesso à rede física. Como, por exemplo, tecnologias de conexão ponto a ponto, conexão por fibra, ATM, X25, Frame Relay, Token. Bem, agora vamos estudar camada por camada da arquitetura TCP/IP para entendermos a função de cada nível, né? Então a primeira camada, no nível superior, é a camada de aplicação. Observem que a camada de aplicação, como foi comentada na comparação da figura anterior, essa camada ela não identifica, né? Ela não identifica a necessidade do uso das camadas do modelo OSI, que é a seção e a apresentação. Então, essas duas camadas elas foram transformadas em únicas funções na camada de aplicação. Então, a experiência com o modelo OSI mostrou que essas camadas elas são de pouca utilidade. Então, o que aconteceu? Vamos agregar as duas camadas numa única camada, que é a camada de aplicação. Então, a camada de aplicação, ela representa os dados e serviços do usuário final. Então, tudo que é referente ao usuário, as aplicações, os serviços dos usuários, né, estão contidos nessa camada. Além de realizar controle de codificação e o estabelecimento de seção
que são referentes a camadas de apresentação e seção do modelo OSI. Bem, a camada de aplicação ela vai reunir um conjunto de protocolos que fornecem serviços de comunicação ao sistema ou ao usuário final. Então nós vamos ver aí, basicamente, dois tipos de aplicações, né, que são os protocolos de serviços básicos, ou seja, serviços essenciais, que são utilizados pela camada de aplicação, e protocolos de serviços propriamente dito ao usuário. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Então vamos lá. Protocolos de serviços básicos. Vocês vão ver que são protocolos que fornecem serviços para atender às próprias necessidades do sistema de comunicação. São serviços essenciais. E aí nós temos como exemplo o DNS, Domain Name System, ou sistema de nome de domínio. Ele é um serviço essencial, ele é um pré-requisito para vários outros serviços. Ou seja, os usuários eles utilizam uma série de aplicações e serviços. E o DNS é um serviço essencial, ele é um serviço básico. O que ele faz? Ele mapeia nomes de domínios em endereçamentos de rede. A mesma coisa o BOOTP, ou Bootstrap Protocol. Esse protocolo ele é interessante, ele é um serviço básico porque ele permite direcionamento de endereçamento estático. Diferente, por exemplo, do DHCP, que é o seu sucessor, né, que fornece serviço de endereçamento dinâmico. Então, quando uma máquina, um host entra numa rede, ele precisa de um endereçamento. Esse endereçamento ele pode ser direcionado estaticamente ou dinamicamente. Então, nós temos serviços básicos que fornecem essas aplicações. Protocolos de serviços para o usuário. Eles são protocolos de âmbito mais gerais, destinados aos usuários. Então, nós temos uma série de protocolos. Eu listei alguns aqui, não coloquei todos, mas eu coloquei os principais, né? Então, nós temos, por exemplo, na camada de aplicação, serviços dos usuários, o famoso FTP, que é o serviço de transferência de arquivo, né? Ele fornece um meio para a transferência de dados entre máquinas, e aí ele implementa através de portas específicas serviços de dados e controle para a transferência de arquivos. Nós temos, por exemplo, o HTTP ou o seu representante de forma segura, que é o HTTPS. O HTTP já é um protocolo destinado a acesso a páginas web. Então, tudo que a gente acessa na internet através de sites provém do HTTP ou do HTTPS. Nós temos serviços de emulação de terminal ou terminal virtual, o famoso Telnet, que é um serviço que permite acesso remoto do usuário através de login, né, de conta, login e senha. Nós temos serviços de postagem de correio eletrônico, como o protocolo POP3 e o SMTP, um de envio, outro de recepção, do famoso correio eletrônico, e protocolos destinados a sistemas maiores, por exemplo, sistema de arquivo distribuído, como o NFS, utilizado, por exemplo, em computação em nuvens. Um outro exemplo de protocolo de serviço para o usuário são protocolos de gerenciamento de rede, como o SNMP, utilizado em sistemas de gerenciamento de rede de computadores. Bem, como eu comentei, existem outros protocolos que no decorrer do curso vamos comentar e descrever melhor. Bem, a camada de transporte. A camada de transporte da arquitetura TCP/IP, ela foi projetada para permitir que os elementos envolvidos na comunicação entre origem e destino
estabeleçam uma conversa, né, uma comunicação fim a fim. Ou seja, garante que a comunicação entre os vários dispositivos, origem e destino, vão ser estabelecidas entre as chamadas redes distintas ou heterogêneas. Então, essa camada ela reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim a fim. E aí nós temos dois protocolos bastante conhecidos. Um deles é o TCP, Transmission Control Protocol, e o outro é o UDP, User Datagram Protocol. Bem, qual é a diferença básica entre os dois protocolos? Um garante o serviço confiável, que é o TCP, e o outro um serviço não confiável. Então vamos ver, por exemplo, que o TCP ele é um protocolo mais oneroso, ele se preocupa com ordenação, sequenciação, controle de fluxo, a chamada comunicação lógica. Então ele estabelece uma conexão antes de realizar a transmissão. E diferente do UDP, que ele não se preocupa com todos esses procedimentos, ele é um protocolo chamado melhor esforço, ou seja, a função dele é transmitir para ganhar tempo, né, em determinados serviços. Então ele é chamado de serviço não confiável. Bem, o TCP ele é um protocolo que trabalha com fluxos, então ele controla fluxos, ele segmenta, ele divide pacotes, e obviamente essas segmentações vão ser enviadas pela camada inferior, que é a camada de interrede ou internet. Do outro lado da transmissão, ou seja, no host destino, o TCP ele vai reagrupar, ele vai reordenar esses dados para garantir a entrega. Então, por isso ele é considerado um protocolo mais oneroso. E aí ele permite, por exemplo, uma transmissão de dados sem erro e, como eu comentei, estabelece esse controle de fluxo, que é evitar, por exemplo, que uma máquina destino receba mais do que foi destinada a receber. Bem, o UDP, como eu comentei, ele oferece um serviço sem conexão, não confiável, para aplicações que não precisam do sequenciamento. Ou seja, eu quero transmitir, eu quero garantir a transmissão mais rápida, então eu uso o UDP. E aí eu não preciso sequenciar, não preciso de um determinado controle de fluxo como o TCP faz. Bem, aí nós temos exemplos como serviços multimídias, voz, vídeo, né, que são aplicados através do UDP. Camada de interrede ou internet. Bem, a camada de interrede ou internet ela é responsável pelo encaminhamento e roteamento. E aí, como eu comentei lá no modelo OSI, vocês vão ver que as duas camadas, a interrede e a camada de rede do modelo OSI, possuem características semelhantes. Então, eles vão realizar praticamente as mesmas funções, que é encaminhar e rotear dentro da rede. Estabelecer aquele melhor caminho possível entre as redes. Bem, na arquitetura TCP/IP, o principal protocolo dessa camada é o IP. Então essa camada ela realiza a comunicação entre máquinas através do endereço universal, que é o endereço IP, endereço universal lógico, permitindo, por exemplo, que os hosts transmitam os pacotes sobre a rede, sendo que cada um desses pacotes transmitidos vão ser transmitidos de forma independente para o seu destino. E aí você vai potencializar, né, você vai permitir, por exemplo, melhor desempenho na rede. No entanto, o IP ele é um serviço não confiável, então essa função vai ser destinada à camada superior, que é a camada de transporte, utilizando o TCP.
Então, o que acontece? Nessa camada, os pacotes podem chegar numa ordem diferente de envio, e aí a camada superior, no caso, a camada de transporte junto ao TCP, ordena esses pacotes. Bem, cada host ou cada máquina vai receber um identificador, que é o endereço universal lógico, que é o IP. E aí os principais protocolos desse nível, o IP, o ARP, que é um protocolo de resolução de endereços, ele faz um mapeamento entre endereço físico e endereço lógico. Eu tenho o seu representante reverso, que é o RARP, e o ICMP utilizados em determinados aplicativos, como, por exemplo, serviço de ping, né? Estatísticas e tudo mais, que também faz parte da camada de interrede. Bem, a camada de interrede, ela define um formato oficial, que são os pacotes. E aí nós temos a principal função da camada de interrede, que é garantir a entrega ao destino através do chamado roteamento. Então, o roteamento, a gente pode dizer que seria as principais funções da camada de interrede. E como eu comentei, é semelhante à função da camada de rede do modelo OSI. Bem, por fim, a camada de interface de rede. A camada de interface de rede, a sua função é controlar os dispositivos de hardware, ou seja, os dispositivos físicos e o meio físico que compõe a rede. No modelo TCP/IP, como a gente viu lá na comparação, não existe uma especificação bem definida dos protocolos que vão ser utilizados nesse nível. Então aqui não é especificado muito bem o que acontece abaixo da camada de interrede. Então o host ele deve se conectar com qualquer dispositivo, né, da rede usando um protocolo, através do qual ele pode enviar pacotes IP. Então esta camada realiza o mapeamento entre o endereço de identificação de nível interrede, ou seja, do nível superior, para um endereço físico. Então a gente vai ter aí um mapeamento entre os dois endereços. Bem, nessa camada também, o protocolo não definido, como foi comentado, ele vai variar de acordo com um host, ou seja, de um host para host ou de uma rede para rede. O que isso quer dizer? O protocolo ele não é um protocolo determinado, e sim a tecnologia física que vai compor a tecnologia ou a camada de interface de rede. Bem, a camada de interface de rede ela vai realizar o interfaceamento com o meio de comunicação, e aí vai trabalhar sinais físicos por meio de bits, realizar o controle de transmissão de dados a partir de sinais gerados e tratar dos protocolos com estrutura de rede própria. Bem, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver um pouquinho sobre os conceitos de protocolo, entender como eles são constituídos, as informações específicas, por exemplo, o que contém um protocolo, como é que ele é composto, os tipos de protocolos. Ok, os protocolos são regidos por elementos que os definem. Então nós temos 3 elementos básicos que definem um protocolo: a sintaxe, a semântica e o timing. A sintaxe e a semântica são bem interessantes porque elas vão determinar o formato e o significado dentro do protocolo. Então a sintaxe ela é o formato dos dados. Ou seja, quando a gente for ver, por exemplo, um cabeçalho de um protocolo, eu vou ter o formato desse cabeçalho, a composição desse cabeçalho.
a ordem que esses elementos vão estar dispostos, os campos. E a semântica vai descrever o significado de cada campo, ou seja, qual é o objetivo de cada campo dentro de um cabeçalho de um protocolo. Então a sintaxe é o formato dos dados, a ordem segundo os dados são apresentados, e a semântica é o significado de cada conjunto sintático, para dar sentido à mensagem. E o terceiro elemento é o timing, que ele vai definir a velocidade de transmissão dos pacotes. Isso é importante porque o protocolo precisa estabelecer um sincronismo. Então, nós vamos ter essa informação relacionada a um determinado protocolo. Bem, agora bora entender um pouquinho algumas funções dos protocolos. Os protocolos eles estabelecem uma série de funções. E aí nós temos funções na comunicação, que podem ser realizadas através de um endereçamento. Então nós temos protocolos que vão especificar um endereço origem, um endereço destino, para que ocorra a troca de mensagens na comunicação. Ou seja, eu vou transmitir de um host de origem e eu tenho que saber quem é o host de destino. Sem isso eu não estabeleço uma comunicação. Então o protocolo ele me garante isso. Uma outra função na comunicação seria a numeração e a sequência. Então, por exemplo, na arquitetura TCP/IP, nós temos o TCP que realiza isso, né? Então tem a identificação de cada mensagem através de um número sequencial. Então quando eu transmito um pacote da origem ao destino, o destino quando recebe essa sequência de pacotes através de um número de sequência, consegue reordenar esses pacotes. Uma outra função na comunicação é o estabelecimento da conexão. Então nós temos protocolos que vão, antes de transmitir, estabelecer uma conexão, serviço confiável, e já outros não. Então é a definição de um canal lógico de transmissão entre origem e destino. Bem, outras funções de comunicação. Nós temos, dentro de alguns protocolos, o chamado controle de erros. Então existem protocolos que vão fazer identificação e correção de erros na comunicação. Então a gente vai estudar, por exemplo, na camada de enlace, que existem algoritmos de controle e detecção de erros, né? Que identificam dentro de uma transmissão se uma mensagem foi transmitida de forma correta ou não. Nós temos protocolos que vão realizar funções de retransmissão. Então eu vou ter repetição da mensagem quando a mensagem não é confirmada, através de um ACK, um acknowledgement. A confirmação de recebimento. Então eu vou ter protocolos que vão confirmar o recebimento, também através do ACK. Então o TCP ele realiza muito isso através da comunicação de 3 vias, do three-way handshake, né? Quando cada segmento da mensagem é recebida, então existe uma confirmação, um ACK. Vamos ter protocolos que vão realizar funções da conversão de código, adequação do código às características do destinatário. Então, se eu estou transmitindo entre origem e destino, as informações transmitidas devem ser adequadas entre origem e destino. Bem, existem tipos de padronizações de protocolo. Então, 2 tipos básicos relacionados às padronizações são os protocolos de factor, então padrões que são usados pela comunidade, principalmente por fabricantes que lançam novos produtos, mas ainda não foram aprovados por comitês. Então esse é o chamado de factor. E existem protocolos padronizados de jure, que são protocolos que foram reconhecidos por comitês reguladores. Então nós temos protocolos aprovados
e aqueles que ainda precisam passar por aprovações. E aí nós temos esses comitês reguladores, né, os principais comitês reguladores. Por exemplo, o ISO é um comitê regulador, a International Organization for Standardization, né? O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E, o ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, a ANSI também é um comitê regulador, e o EIA, né? Associação de Indústrias Eletrônicas. Então, a importância desses órgãos é estabelecer uma padronização. Essa padronização vai permitir que protocolos criados funcionem em determinadas tecnologias, e essas tecnologias, principalmente tecnologias distintas, devem ser associadas. Bem, além dos tipos de padrões, nós temos tipos específicos de protocolos. Então nós temos, por exemplo, protocolos de comunicação em rede. Esse tipo de protocolo eles vão permitir que 2 ou mais dispositivos se comuniquem através de uma rede. E aí na arquitetura TCP/IP nós temos exemplos como o IP, ele é considerado um protocolo de comunicação. Nós temos o TCP e o UDP, que também são considerados protocolos de comunicação, ou seja, eles vão permitir, através de serviços confiáveis ou não, que os dispositivos interligados em rede vão se comunicar, né? Além dos protocolos de comunicação em rede, nós temos os protocolos de roteamento. São aqueles protocolos que vão permitir determinar um caminho ou uma melhor rota possível da informação. Aí nós temos exemplos na arquitetura TCP/IP como o RIP e o SPF. Então são 2 tipos de protocolos de roteamento, onde eles vão determinar o melhor caminho possível para os pacotes percorrerem da rede. Bem, além dos protocolos de comunicação e roteamento, nós temos protocolos de coberta de serviços, ou seja, serviços essenciais como o DNS e o DHCP. Então, esse tipo de protocolo de descoberta de serviços, ele é utilizado em serviços de detecção automática de dispositivos ou serviços. Então, são pré-requisitos, são serviços que são pré-requisitos para o funcionamento de outros serviços. Então, por exemplo, como eu comentei lá no início da aula, o DNS ele é um pré-requisito para um serviço de páginas de internet. Então, antes de acessar uma página, eu preciso descobrir quem vai fazer a tradução de nomes, ou seja, nomes de domínios e endereços IPs. Um outro exemplo seria o DHCP. O DHCP ele é um protocolo de determinação dinâmica de IP para as máquinas, ou seja, uma máquina entra numa rede, ela precisa obter um endereço e esse endereço é destinado dinamicamente. Um outro exemplo de protocolo, o tipo de protocolo, são os protocolos de segurança. São protocolos essenciais, né, para garantir a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos dados. Então, por exemplo, na arquitetura TCP/IP nós temos alguns exemplos, como o IPsec, que é o representante seguro do IP. Então é como se fosse uma extensão do IP de forma segura, ou seja, ele garante uma certa segurança na camada de interrede, visto que o IP não é um serviço confiável. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, o uso do IPsec, eu vou criar um túnel virtual seguro na camada de interrede ou internet. E um outro exemplo é o SSH, que seria um protocolo utilizado para acesso remoto. Então, nós vamos ver isso mais à frente, onde ele vai garantir um acesso criptografado, então garantindo maior segurança.
Ok, turma, então essa foi mais uma aula sobre os modelos de referência. Falamos um pouco sobre o conceito de camadas, depois estudamos o modelo de referência OSI, e na aula de hoje vimos a arquitetura TCP/IP e alguns conceitos sobre protocolos. Na aula seguinte, vamos começar a estudar especificamente sobre as camadas da arquitetura TCP/IP. Então, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre o simulador que vamos utilizar na disciplina, como ferramenta de aplicação de alguns recursos de rede de computadores. E aí, em seguida, nas aulas posteriores, vamos falar sobre as camadas. Então, vamos começar a estudar a camada de rede, logo em seguida a camada de transporte e, por fim, a camada de aplicação. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.